Bom, nesse vídeo eu queria falar sobre amizades. Eu tenho até um vídeo aí pra lançar ainda que eu ainda não editei. Tenho vários vídeos pra lançar que eu não editei ainda, mas eu tenho um vídeo aí pra lançar que eu não editei que é sobre sonhos. E eu falo isso daí porque esse assunto também entra um pouco nessa questão de sonhos. Porque se eu não fosse meus amigos, eu não estaria realizando muitos sonhos ou tentando realizar alguns sonhos hoje. Aí eu vou falar disso daí no decorrer do vídeo, mas como eu tava falando, né? Amigos, amizades, né? Eu tive a sorte de, na questão de amizade, eu ser abençoado, tá ligado? No restante das coisas eu não fui tanto, né? Na questão de família, por exemplo, e eu tenho até que tomar cuidado nessa questão assim pra não acabar falando tanto, porque eu não acho que esse canal aqui ele vai crescer. Mas a gente sempre tem que pensar assim, vai que aconteça. Esse canal ele cresce, esse canal aqui, o pessoal da minha família, é que eu não apareço nesse daqui, né? E aí, vamos supor que de algum jeito chega um vídeo de eu falando da minha família pra eles. Dá problema, né? Dá problema. Eu ainda queria gravar um vídeo sobre família, tá ligado? Só que é um vídeo um pouquinho complicado, porque minha família tem muito problema, velho. Já me prejudicou pra caramba. Mas é isso, né? Vamos lá, amizades, né? Eu tive a sorte nessa vida de ser abençoado com amigos que pra mim, na minha visão, até por isso o título, eles são a minha família, tá ligado? Meus amigos, eles são muito mais a minha família do que a minha própria família, porque se eu precisar contar com algum deles, eles vão estar lá, entendeu? Às vezes às vezes nem todos podem ajudar com alguma coisa mais complexa, entendeu? Por, né, vários motivos, né? Cada um vai ter aí. Às vezes a pessoa não vai poder ajudar com aquilo. Às vezes é um assunto que a pessoa não vai poder ajudar. Às vezes é uma questão que a pessoa não vai poder ajudar. Mas todo mundo tenta ajudar da forma que pode. Eu tive muita sorte e eu fui muito seletivo, né, na questão da amizade. E teve muitos fatores pra acontecer as amizades dos que eu tenho, né? São amigos que, por exemplo, são de várias partes da minha vida, né? Tem amigo meu que eu conheci quando eu tinha tipo uns 4 anos, 5 anos de idade, que tá comigo até hoje. Tem amigo que eu conheci lá na época da escola, com 6, 7 anos por aí, que tá comigo até hoje. Inclusive o Fábio, eu falo aí às vezes dele aí. Eu falo mais dele, né, o nome mais dele, porque ele é uma pessoa que não tem problema que fale dele, entendeu? Os outros eu não chego a perguntar, né? Tem outros amigos meus que sabem que eu tenho esse canal aqui. Tem amigo meu que vê alguma coisa ou outra. Mas, como eu não perguntei, eu prefiro não ficar falando, né? Não tem pra que ficar falando. E também que esse amigo meu, o Fábio, ele tem vontade de gravar, né? E aí ele quer aparecer e tal. Inclusive, tem o canal dele, que ele vai começar a postar quando ele puder, que ele não tem quase tempo nenhum. Mas aí quando ele começar a gravar, eu sempre vou estar começando a deixar o canal dele aí na descrição. Nesse vídeo aqui, eu vou deixar o canal dele na descrição, tá? O canal Upando XP. Ele ainda não postou nada. Eu tenho até que ver hoje se ele chegou a postar alguma coisa. Mas amanhã é domingo, provavelmente ele deve gravar alguma coisa. Ou talvez não, porque o único dia que ele tem livre é no domingo. E ele tem esposa e filha pra cuidar, né? Então ele também é o único dia basicamente que ele tem de folga. Escala 6x1, né? Mata todo mundo. Sei muito bem como que é isso. E eu tenho amigos também que eu fui conseguir ter mais na época da faculdade. Lá pra quando eu tinha 18 anos, né? Hoje eu tenho 26. E tá comigo até hoje, tá ligado? E essas coisas de amizade, eu falo até eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre as pessoas que têm uma certa dificuldade de ter amizade na vida. Teve pessoas aqui no canal que eu vi que já falou que, tipo, não tem nenhum amigo. Teve pessoas que já conversaram comigo no decorrer da vida, que eu vejo que, tipo, tem uma certa dificuldade pra essa questão de amigo, ou se sente muito sozinho e tal. Eu vou abordar um pouquinho de cada uma dessas coisas no decorrer do vídeo, né? Não quero prolongar muito esse vídeo, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, né? Eu tive muita sorte de ter esses amigos aí, porque em vários momentos também, claro, eu ajudei meus amigos e eu fui ajudado, entendeu? Eu tinha muito problema, eu era muito fechado durante muito tempo na minha vida. E tem amigos meus também que são assim, de não gostar de pedir ajuda. Mas eu era muito chato com essas coisas que eu não gostava de pedir ajuda nenhuma, tá ligado? Eu me lascava na vida e
se fosse pra deixar, eu deixava assim, entendeu? Então foi meio que por causa deles, eu fui melhorando isso daí. E quando eu preciso de alguma coisa que eu sei, caramba, eu tô com uma dificuldade aqui, velho, eu acho que eu não vou conseguir sozinho, mano. Aí eu peço ajuda pra eles, tá ligado? E aí eu sei que eu posso contar com eles. Não só pra isso, mas que nem eu tava falando sobre aquela questão de sonhos. Só esse canal aqui, ele existe. E ele é um canal mais terapêutico pra mim, né? Pra me falar algumas coisas, alguns assuntos assim. Pra me jogar uma série, né? São coisas paralelas, né? Tem a série de Minecraft que é tipo um nicho. E aí tem esses daqui que eu gravo, que é meio que outro nicho, né? Tem até umas tentativas diferentes desse tipo de nicho aqui. E eu já gravei nesse canal. De formas que eu vi youtubers que eu gosto fazendo. Mas são testes, né? Sei lá, e também por inspiração do dia. Nada que tipo assim, tudo que eu falo não tem um roteiro, entendeu? É mais o que eu tô sentindo. Então esse canal é meio que isso. E esse canal aqui e outros projetos que eu tenho só existem por causa desses meus amigos, entendeu? Porque, tipo assim, o ambiente que eu vivia da minha família era bem zoado, entendeu? Tinha bastante pessoas assim que desmotivavam. Se eu tinha algum sonho, era jogado pro lixo, tá ligado? As pessoas não queriam que eu vivesse os sonhos que eu tinha. Não queria que eu tentasse as coisas que eu queria tentar. Até na questão, ou profissional, ou de educação. Alguma coisa que eu queria fazer, não queriam, entendeu? E os meus amigos mano, eles... Já tive muita conversa com eles, Teve amigo meu que teve que bater muito nessa tecla, tá ligado? De me incentivar pra me poder abrir meus olhos e falar, caramba, mano, beleza. Tipo assim, ó, edição de imagem, por exemplo. Eu sou muito bom, modéstia à parte, né? Eu sou bom, vamos dizer assim, pra não ficar exagerando. Eu falo que eu sou muito bom porque, mano, eu gosto do resultado das coisas que eu faço de edição de imagem. É uma coisa que eu me garanto de fazer. Edição de vídeo, eu mexia quando eu era mais novo, eu gostava bastante, né? Eu já tive alguns canais. Teve esses últimos vídeos aí que eu fiquei bem satisfeito com o resultado, né? O episódio 7 e o 8, se eu não me engano, da série de Minecraft. Eu editei bastante. E eu vi que, pô, por mais que eu tava enferrujado, deu pra fazer umas graças ali, tá ligado? Brincar assim. Mas é uma coisa que eu acho que talvez daria pra levar pro mercado profissional, por exemplo. Já essa parte, assim, de edição de imagem, eu sou bom no nível que dá pra se levar pra fazer freelance, pra fazer trabalhos, né? Então, eu não via esse potencial e outros potenciais em mim que meus amigos me incentivavam, que eles viam, entendeu? Foi uma coisa que eu já tive, que amigos meus, assim, pô, eu lembro até hoje uma conversa que eu tive com um amigo meu de infância, né? A gente tava voltando um aniversário meu, tá ligado? Tava só eu e ele, basicamente, lá. Ele convidou pra mim lá no... Não era um bar aquilo. Era um lugar lá pra gente beber um pouco e conversar, tá ligado? Aí... Pra comemorar meu aniversário. Foi basicamente só eu e ele. Aí na volta ele tava falando pra mim, cara, você deveria não ficar sendo assim com você mesmo, tá ligado? Você tem habilidade pra caramba aí. Às vezes você pega e você até é perfeccionista demais. Tem coisa que você demora às vezes pra você poder fazer, pra poder entregar um resultado, tipo, querendo beirar o perfeito. Não tem pra quê, porque tem coisa que, tipo, pra gente que é mais leigo, isso aí ele falando, pra gente que é mais leigo em edição de imagem, tem coisa que se você me entregar com esses detalhezinhos aí de pixel que você quer mexer, ou se você não fizer isso daí, eu não vou ver a diferença nesse nível que você vê. Então você pode às vezes entregar um resultado menos perfeito, em menos tempo, e mesmo assim vai ficar ótimo. Então essa é uma das conversas de incentivo que eu recebi já de amigo meu, tá ligado? Inclusive esse amigo meu aí, específico que eu tô falando, pô, já me ajudou muito, sabe? Todos os meus amigos já me ajudaram muito em alguma coisa, eu já ajudei eles em alguma coisa, alguns eu ajudei mais, alguns eu ajudei menos, né? Eu espero em algum momento conseguir crescer, né, financeiramente pra poder ajudar mais meus amigos também, poder visitar mais eles, que hoje em dia eu moro bem longe, né? Escolha minha, né, de vida. Tô morando, tipo, no final do mundo, na roça, tá ligado? No interior. Eu sou nascido em São Paulo, tá ligado? Aí eu fui pro interior porque não dava pra viver em São Paulo, tá ligado? Pra mim, né? Aí meus amigos ficaram por lá. Aí... Esse amigo meu específico, pra você ver esse nível assim que eu falo de, pô, amizade, assim,
nessa questão assim de família, preocupação, ele já teve uma época que eu tava bem mal psicologicamente, tá ligado? Eu não vou dizer que era depressão, porque eu não fui diagnosticado com isso, eu acredito que não seja. Pelo meu conhecimento do que eu estudo de psicologia, eu acredito que não seja. É mais pela questão de ambiente, outros fatores, uma questão ali de família e tudo mais. Até uma vez que eu passei no psicólogo lá e eu falei da minha família, eu falei das coisas que aconteciam, ele falou: você tá desse jeito aí por causa da sua família, sai daí que resolve. Tô simplificando muito a história. E ele tava certo, tá ligado? Ele tava certo porque melhorou muito. Teve uma época que eu tava muito ferrado psicologicamente, tá ligado? Eu acho que eu tava trabalhando de home office em casa. Eu não tava saindo, tá ligado? Eu não tava saindo, eu não tava tomando sol, tava comendo muito pouco. Tava bem mal, por causa de muita coisa que acontecia ali em casa também. Aí um amigo meu, preocupado com isso, ele foi em casa. Ele viu que eu tava branco, tá ligado? Eu tava parecendo, sei lá. Mano, branco, tá ligado? Branco. Full branco. A mãe dele é enfermeira, tá ligado? Aí ele pegou e me falou: mano, vamos lá em casa, a gente bate um papo, tá ligado? Aí faz um exame aí, vê se você não tá com alguma coisa. E é isso, tá ligado? Aí eu fui lá, a mãe dele, que é enfermeira, pegou, fez os exames lá. Aí viu que eu tava com problema de muita falta de vitamina. Pegou lá uns remédios, né? Fez lá as receitas lá com as médicas e tal. Isso, né? E aí a gente teve umas conversas lá e eu melhorei nessa época aí, né? Teve alguns momentos da vida que foi difícil, tá ligado? Vários, né? E meus amigos estavam lá pra me ajudar, tá ligado? Em vários momentos, até agora mesmo, né? Nesses últimos tempos aí, com todos os últimos problemas que teve um último problema que aconteceu da minha família que eu falo de sangue, e foi extremamente chato e meus amigos me ajudou nessa época aí, né? Antes eu morava com meus familiares, deve fazer eu não sei quanto tempo, mais de ano aí, eu não lembro exatamente quanto que eu saí de lá. Já faz mais de ano aí. Eu morava lá com eles aí. Aí eu ajudava muito, ajudei bastante meu pai no decorrer da vida, ajudei as esposas que ele já teve, porque ele já teve mais de uma esposa, né? Depois que a minha mãe morreu. Minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos, né? E aí, teve uma situação muito chata lá. Eu tinha ajudado as pessoas em casa, tá ligado? Aí, eu ajudei algumas pessoas próximas à esposa lá do meu pai. Depois de ter ajudado tudo isso daí, o pessoal falava mal de mim pelas costas, tá ligado? E, mano, sei lá, ficava querendo arranjar confusão comigo. Sei lá, no geral foi meio que muita ingratidão no bagulho. Muita ingratidão, um bagulho engraçado falar assim. Muita ingratidão. Aí eu tinha ajudado muito financeiramente lá. Me lasquei por conta disso, inclusive. Ajudei mais de uma pessoa ali da família. E me prejudiquei por causa disso. No final das contas, eu basicamente ainda fui expulso da casa. Então é meio que luz e luz, tá ligado? A vida nem certas coisas é meio luz e luz, tá ligado? Às vezes você ajuda as pessoas e você é prejudicado por isso. Até por isso que eu sou bem mais chato hoje em dia também com isso, tá ligado? Mas nessa coisa que aconteceu toda, eu já queria sair de casa também, né? Isso daí eu já queria sair desde quando eu tinha 18 anos, né? Mas depois disso daí eu tive que sair de qualquer forma, né? Porque não queriam mais eu lá. E isso daí, mano, sei lá, velho. Se eu contar a história aí, o pessoal fica puto quando eu conto, tá ligado? Fica com raiva da minha família. Mas eu não vou entrar nesse assunto aí, não. Meus amigos me ajudaram também nesse momento, entendeu? Me ajudaram aí diversas vezes, porque, pô, eu tive que basicamente recomeçar do zero. Eu tô recomeçando do zero, né? Tem muita coisa ainda que eu tenho que ajustar na minha vida aí. E a questão profissional também. Eu tô fazendo as coisas que eu gosto. Eu não tô ganhando muito dinheiro por fazer isso daí. Eu também tenho que me dedicar mais. Nossa, cara. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes você tem um sonho, velho. É complicado, bicho. Porque, ó, o tanto de noite que eu já virei fazendo coisa, ainda mais ali na época que eu tava na CLT, velho. Aí, de um dia você é xingado lá pelo pessoal, né? Quando você trabalha com prestação de serviço pra pessoas, prestação de serviço não, falei, com interação social, né? Eu não sei a melhor palavra pra se usar, né? Quando você trabalha ali com atendimento ao cliente, vamos dizer assim, né? Eu trabalhava num lugar que eu trabalhava cara a cara com as pessoas, né? Eu recepcionava ali a pessoa, eu recebia. Trabalhava na parte financeira e outras coisas ali que eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas eram muitos setores diferentes, me sobrecarregava. E além de eu ter que fazer tudo isso daí, eu tinha que lidar também
com as pessoas que eu atendia, né? E ser humano é complicado. Às vezes você tá de boa e a pessoa desconta todo o ódio da vida dela em você, tá ligado? E eu não queria mais isso na minha vida não, mano. Eu trabalhei muito. Eu não sei por que eu fiz isso, tá ligado? É por isso que eu falo, velho. Meus amigos me incentivaram muito a eu pegar e ir pro lado das coisas que eu sou bom em fazer e que eu gosto. Eu demorei muito pra escutar eles, inclusive. Aí... eu fiquei trabalhando nesses negócios aí que eu precisava ir trabalhar e tal. E eu só me lasquei por conta disso, né, bicho? Pô, desenvolvi uns problemas aí por conta dessas coisas assim, né? É complicado, velho. Mas todas essas coisas aí também você tira algum aprendizado, né? Tudo isso daí na vida você consegue tirar algum aprendizado. E meus amigos sempre me ajudaram com essas coisas, né? Tem projetos que a gente tenta fazer junto também, né? Um amigo ou outro ali, a gente tem algum projeto ali que a gente vai fazendo junto. Cara, é que nem eu falo. Posso ter tido alguns problemas nos outros âmbitos da vida, mas nessa parte assim, familiar, ó, nessa parte de amizade, eu venci, tá ligado? Isso daí eu posso dizer que eu venci. Aí, o vídeo já vai ficar longo, mas eu queria finalizar falando... tem algumas pessoas na vida que elas têm uma certa dificuldade pra conseguir ter amizades. Ou elas se cobram muito ter amizades, ou elas têm muito problema de estar sozinho, entendeu? Eu acho que amizade também e relacionamentos no geral, a gente tem que ter uma maturidade emocional nossa de aceitar estar consigo mesmo, entendeu? Pra você também poder estar com outras pessoas. Isso daí é um dos pontos, né? Eu sou bem resolvido comigo mesmo, tá ligado? Eu sou uma pessoa que eu sou bem na minha. Eu gosto de ficar sozinho. A amizade comigo com meus amigos funciona, tá ligado? Tem amigos meus que são exatamente dessa forma e tem amigos meus que não são dessa forma. Eles são mais de querer ter mais interação ali, mais, né, e tal. São mais barrados pela rotina, né? Pela rotina ali, o trabalho, essas coisas assim, né? Mas todo mundo ali funciona. Por causa que, né, com o tempo você vai conhecendo as pessoas, você vai melhorando essas coisas assim, vai se resolvendo. Eu já tive, vamos dizer assim, alguns conflitos em relação a amizades assim, e foram resolvidos rápido, né? É normal, né? Desentendimentos com pessoas, isso daí vai acontecer em amizades, em relacionamentos também, sem ser amizades. Mas tudo dá pra resolver no diálogo, né? Ainda mais se são pessoas que você realmente se importa, você dá um jeito, tá ligado? Você resolve. E tem pessoas que eu já conheci que tinham muito problema com amizade, que queriam ter mais amigos, achavam que os amigos que ela tinha, ela precisava ter mais. Eu acho, na minha visão, que a gente tem que ter amizades que a gente possa contar ali, né? Que está com você, e você também pode, né? Você vai receber ali, vamos dizer assim, ela vai se doar por você e você vai se doar por ela, né? Vai ter sacrifícios dos dois lados, assim, né? Vocês vão poder se ajudar. E a pessoa não vai te prejudicar na tua vida, entendeu? Porque vai ter gente que vai querer ter diversos amigos, e aí por conta dessa carência emocional, desculpa falar dessa forma, mas tem pessoas que acabam indo pra esse lado, fica meio desesperado de ter amigos, e aí eles se envolvem com pessoas que não são tão boas pra elas, e elas acabam afundando essa pessoa, entendeu? É complicado, entendeu? Eu tive diversos amigos também no decorrer da vida. Teve amigos meus que infelizmente acabaram sendo falsos. Teve amigos meus que, né, são verdadeiros, aí estão comigo até hoje. E a gente tem que ter esse olhar, tem que ter essa análise assim pra poder ir entendendo, saber o que vale. Que a gente... Pô, a gente tem os nossos... Pô, as coisas... Eu não sei a melhor forma pra expressar isso. A gente tem as coisas assim que são... valores, vamos dizer assim, pra gente, né? Pô, essas coisas assim são coisas que meus amigos teriam que respeitar, né? Assim, eu, por exemplo, às vezes eu pego e eu fico mais na minha, entendeu? Meus amigos respeitam isso daí. Às vezes pra algum amigo meu, vai ser... não sei dar um exemplo, mano, sei lá. Vai ser que ele precisa conversar sobre algum assunto em algum momento. Tô dando um exemplo meio, sei lá, meio básico, assim. E aí, você se resolve, né? Você se entende. Cada um respeita os limites um do outro, né? E essas coisas também dá pra ser construído com o tempo. Tem pessoas que não conseguem ter amigos ali ou tá sozinho na vida. E essas coisas vai aparecendo com o tempo, entendeu? Tem gente que é muito nova. Eu já teve caso, assim, de eu ver gente que conversou comigo, que comentou, de falar que não tem amigo nenhum, entendeu?
E aí acaba sentindo sozinho e tal. E essas coisas assim é no decorrer da vida, cara. É claro que quando você tá mais velho, acaba sendo difícil de você ter amizades. Eu estou extremamente satisfeito com as amizades que eu tenho. Eu não pretendo ter mais amizades, né? Mas isso daí também não é uma coisa que você controla ou que você tem que limitar, né? Por exemplo, qual foi a amizade mais recente, assim, vamos dizer assim? Teve no meu trabalho ali, eu trabalhava, teve uma pessoa que me ajudou bastante, eu ajudei bastante ela, a gente criou essa amizade assim. É mais uma amizade mais de colega, né? Mas teve essa amizade aí, vira e mexe a gente conversa até hoje, mesmo eu tendo saído de lá. Eu ajudo às vezes ainda. Eu faço uns trabalhos, inclusive, de freelance pra essa pessoa. Daí eu cobro mais barato, né? E tem pessoas que eu já conheci de amigos meus, né? Então é uma coisa normal, né? É uma coisa que no decorrer da vida você vai conseguindo ter essas outras pessoas. Mesmo quando você tiver mais velho. Você só tem que estar aberto pra isso, né? Se você tiver fechado, é a mesma coisa pra relacionamento. Eu mesmo, por exemplo, tive muito problema nessa parte, né? De pessoas que eu gostava, né? Teve esses problemas assim. Eu não dei muita sorte nisso. E não é por conta disso também que eu vou me fechar pra relacionamento, entendeu? Eu tenho a vontade de construir uma família, né? Então, eu tenho que ver os valores que eu quero e levar isso daí pra pessoa que eu conhecer, né? Aí casar e tudo mais, essas coisas. Tem pessoas na vida que vai querer só ficar de parra, né? Aí não dá certo. Então, você tem que ter seus valores, você tem que entender as coisas que são certas pra você e você leva isso daí pra sua amizade. E com o tempo você vai tendo. E às vezes você realmente não vai conseguir ter muitas amizades. E faz parte também. É muito melhor do que você tenha poucos amigos do que você tenha um monte e vira uma bagunça e você só se lasque na vida, entendeu? É que nem eu falo. Os amigos que eu tenho hoje em dia são a minha família de verdade, tá ligado? São pessoas que eu posso contar. Seja numa coisa mais simples ou numa coisa mais complexa. Se eu precisar, eu sei que vai estar ali. E eu melhorei nessa coisa assim de pedir ajuda quando eu preciso. Por conta deles, eu evolui muito como pessoa por causa dos meus amigos, entendeu? Se não fossem meus amigos, eu não teria evoluído tanto. Então é uma coisa assim, uma troca equivalente, né? Um ganho assim, cada um ganha de alguma coisa. É isso. Eu queria mais falar sobre amizades. Talvez eu faça algum outro vídeo falando sobre essas coisas no futuro. Eu acho que esse vídeo aqui ele já tá bom, né? Sobre esse assunto. Até ficou grande. Acho que eu não vou cortar nada desse vídeo, não. E às vezes eu vou conversando aí, falando outros temas. Eu acho que sobre família, eu não sei se eu quero falar sobre esse assunto, não. É meio complicado. Falar eu quero, é só mais receio mesmo, né? Eu falo sobre esses assuntos assim que vier, né, na minha mente. Mas é muito mais fácil eu, sei lá, querer falar sobre infância e nostalgia do que minha família. É muito complicado. Mas é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Tá aparecendo aí na tela o QR Code aí do canal, se caso alguém quiser apoiar de alguma forma. Esse canal ele é mais um hobby meu, ele é mais um local mais terapêutico pra mim, né? Eu faço às vezes esses vídeos aqui, querendo ou não, eu tô falando de um tema que às vezes pode ajudar alguém, mas também me ajuda a falar sobre isso, né? Na psicologia você falar as coisas ou escrever sobre as coisas te ajuda também, né? Então você também falar sobre coisas que são gratificantes pra você na sua vida também é um ponto psicológico positivo de você fazer, né? Seja escrita ou que nem eu tô fazendo aqui um vídeo. Então, isso daqui pra mim já está bom, né? Está fazendo isso. E se eu ajudar alguém em algum momento, igual já teve vezes que eu fiquei muito feliz porque um vídeo meu ali teve gente comentando e ajudou no dia dela. Então, pra mim, já tá pago, entendeu? Não é uma questão assim que eu vejo financeira. Mas se em algum momento eu conseguir transformar esse canal aqui numa questão rentável, eu ficaria feliz também, né? Porque, querendo ou não, a gente tem contas pra pagar e outras coisas assim. Mas é isso, tem esse QR Code aí na tela. Quem quiser ajudar, se puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever também. Eu queria em algum momento poder bater ali os 1000 inscritos. Eu não acho que vai acontecer tão cedo, eu nem sei se vai acontecer. Mas, vamos ver, né? É isso. Se gostou, quiser comentar alguma coisa aí, alguma experiência de vida, falar alguma coisa aí. Eu não sei se quando eu postar esse vídeo aqui já vai ter a comunidade aí do Discord do canal, né? Eu vi umas pessoas tendo interesse que tivesse. Aí às vezes isso daí também pode ajudar em alguém fazer uma amizade, não sei. Aí eu coloco ele na descrição ou no comentário fixado, tá bom?
É isso, até o próximo vídeo aí. Falou.